Olá, está começando mais um episódio da série de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice na cidade de Caieiras. É, você tem nos acompanhado aí, vocês têm nos acompanhado aí durante todo esse tempo, e nós agora vamos para o nosso penúltimo episódio. O entrevistado dessa noite é o candidato Miranda, ele que é o do PSOL, e ele já foi sindicalista, já foi metalúrgico, e é o vice da chapa que é encabeçada pelo professor Franco do PT, na coligação Agora é o Povo, a coligação que ajunta os partidos do PT, PSOL e PCdoB, a frente de esquerda, a candidatura de frentes de esquerda da cidade de Caieiras. E junto comigo estão aqueles que já estão me acompanhando já há algum tempo, o Marcos, a Larissa e o candidato também, o Miranda. Eu falo com vocês aí. Oi, Marcos, tudo bom? Opa, Bruno, boa noite, candidato. Boa noite, Larissa. Oi, gente, boa noite. Oi, Marcos. Oi, Bruno. Oi, candidato. Boa noite, Larissa. Boa noite. Bom, eu acho que tem alguma buzina aí no fundo de alguém aí tocando, não sei de quem que é. Mas, bom, a gente vai começar logo mais. Vocês têm nos acompanhado, sabem mais ou menos como que funciona, né? São 45 minutos de entrevista. A gente vai fazer algumas perguntas gerais para o Miranda, que perguntamos para os outros entrevistados anteriormente, mas a gente também vai fazer algumas perguntas específicas que só o Miranda vai responder. E sempre lembrando questões envolvendo a cidade de Caieiras. E eu queria pedir para você também que está nos assistindo, eu queria pedir duas coisas. Primeiro, para você curtir e compartilhar essa live para que o máximo de pessoas possam assistir, para o máximo de pessoas serem alcançadas. Então, você que está assistindo agora, curte e compartilha, por favor. E a segunda coisa que eu queria pedir é para você enviar suas perguntas aqui nos comentários do Facebook, que as perguntas que vocês enviarem, o Miranda ele vai estar respondendo. Tá? Então, a gente já vai começar. Lembrando, são 45 minutos e que serão cronometrados a partir de agora. Candidato, eu gostaria, por gentileza, para em até 2 minutos, você se apresentar para quem não o conhece. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e todas. Eu quero, antes de tudo, parabenizar o Mídia Rubi por esse trabalho. A gente sabe que não é fácil, é um bom desafio, e eu creio que na cidade é muito importante. Meu nome é José Carlos Miranda, eu moro desde 1991 na cidade de Caieiras, fui 3 vezes candidato a prefeito, 2 vezes candidato a vereador, 1 vez candidato a deputado estadual, e tenho feito parte das lutas da cidade, das ações da cidade, desde então. Mas, antes de concluir meu tempo, eu creio que é muito importante me solidarizar com as quase 100 vítimas da Covid-19 na cidade de Caieiras. Eu perdi 2 amigos e uma amiga na cidade, perdi muitos amigos, e em nome dessa solidariedade aos quase 160 mil vítimas que poderiam, na minha opinião e na opinião de cientistas e autoridades médicas, ter sido evitado se houvesse uma política diferente do governo federal, do presidente, senhor Jair Bolsonaro. Não é uma gripezinha, não precisa de ser coveiro e não precisa ter corpo de atleta para saber a gravidade dessa pandemia.
Bom, tá certo. Larissa, você pode fazer a primeira pergunta para o candidato Miranda, do PSOL. Candidato, recentemente, agora no dia 19, nós tivemos aqui na cidade a morte de uma mulher por feminicídio. Foi assassinada a cuidadora de crianças, a Carla Cristina de Souza, ela tinha 32 anos, e ela foi morta pelo ex-companheiro dela, conhecido como Biju, de 41 anos. O caso dela é um dos muitos casos de feminicídio e ataques contra a mulher. Caso eleito, quais serão as suas ações para prevenir e combater o feminicídio? Obrigado, Larissa, e parabéns pela pergunta. O Brasil é um dos países que mais cometem feminicídio no mundo. Ou seja, é reflexo de uma ideologia patriarcal onde os homens acham que são donos das mulheres. Porque mais de 90% dos feminicídios e da violência contra a mulher é praticado por seus ex-companheiros. Então, é uma situação absurda. Eu estive presente na manifestação, conversei com o pai da Carla, porque precisava de muita solidariedade, e nós temos tanta convicção de que temos que atacar o feminicídio, que nós vamos destinar imediatamente, colocar sob projeto de lei e destinar orçamento, primeiro, para criar uma casa de abrigo para as mulheres. Segundo, utilizar o poder da Guarda Municipal para amplificar a fiscalização da Lei Maria da Penha. Terceiro, precisamos de instalar uma delegacia da mulher com mulheres delegadas e com um trabalho apoiado pela prefeitura na cidade de Caieiras. Não é possível que a cidade de Caieiras tenha no Jornal Nacional, pela segunda vez, a Márcia foi há 2 anos atrás, pela segunda vez no Jornal Nacional, na mídia corporativa, com esse brutal assassinato. A gente pede e reivindica justiça para Carla, não é possível que isso aconteça, e, além disso, faremos políticas públicas que coíbam a violência e amplificaremos o Disque 180 com convênios que a gente possa fazer na cidade com o governo federal e com o governo estadual para lutar bravamente contra a violência contra as mulheres. Temos que dar um basta. Bom, candidato, a gente leu o seu plano de governo e vocês falam em, abre aspas, estudar e ressignificar a implantação do ecoparque. Eu queria entender exatamente o que seria isso, o que seria essa ressignificação do ecoparque, o que seria exatamente isso na prática? Bom, tem um jeito de governar, que é o jeito que nós estamos vendo em São Paulo. 100 milhões de reais foram gastos nas obras do Vale do Anhangabaú para ele ser privatizado por 6 milhões de reais. Veja, tem outro jeito de gerir a coisa pública e um ecoparque. Em primeiro lugar, que é criar um comitê popular da sociedade civil, da população, de usuários, para que, a partir dessa discussão dos usuários, das necessidades, a gente possa fazer um plano de ocupação dos espaços do parque, não só para ser um lugar que você abre as portas e que é bonitinho, mas que ali a gente possa fazer um trabalho de coleta seletiva, de conscientização sobre o plástico, de conscientização sobre a vida animal, sobre o clima e sobre os acontecimentos da natureza, que nós já vimos que o aquecimento global tem aumentado de forma significativa o efeito El Niño, as queimadas agora na Califórnia, a temperatura do mundo. Então, nós precisamos de dar além do uso e do lazer, o ecoparque tem que ser um ponto de apoio para a luta
contra a degradação do meio ambiente, para a conscientização especial das crianças. Então, a discussão de ressignificação significa abrir essa discussão com a população e que o parque tem uma vocação não só para lazer, mas para consciência e para políticas públicas de consciência especial para as crianças, para os estudantes, mas para toda a população, da defesa do meio ambiente, que é fundamental nos dias de hoje. Nós temos que combater o negacionismo, o obscurantismo, que está cada vez mais latente. Então, políticas públicas que, em primeiro lugar, se você observar, tem uma frase na introdução do nosso plano de governo que é o seguinte: nós queremos fazer, e é o ponto, é o eixo 13º, nós queremos fazer da participação popular uma obsessão. Porque para governar, para melhorar a cidade, numa situação de crise e numa situação onde os impostos são uma pequena parte fica no município, nós temos que, ou seja, o orçamento é muito pequeno para realizar todas as necessidades da população, nós temos que ressignificar a participação popular. Portanto, para o Ecoparque é a mesma discussão. Participação popular, luta em defesa do meio ambiente, conscientização e um novo paradigma de ocupação de um equipamento público. Tá certo. Marcos, pode fazer a sua pergunta também para o candidato. Marcos? Oi, voltei aqui. Bem, candidato, em seu plano de governo, vocês falam em desenvolver políticas de incentivo para a instalação de empresas e garantir a criação de empregos e renda para a população. Eu queria saber quais políticas seriam essas e como trazer essas empresas para Caieiras. Boa pergunta, Marcos. Bem legal mesmo. Bom, primeira coisa, nós não podemos entrar numa guerra, porque isso todos perdem, que é a guerra fiscal. Então, nós temos que oferecer a infraestrutura de Caieiras e a discussão de instalação de novas empresas a partir dos espaços públicos que tem e um convênio com essas empresas. Nós não vamos entrar na autofagia, né, na briga a qualquer custo para ter uma empresa, porque não adianta a gente abrir empregos que não se recolhem impostos e que não se tem e que as empresas não respeitem os direitos trabalhistas. Então, essa é uma premissa. A segunda questão, muito importante, é que nós temos que criar um fundo para apoio à pequena e à microempresa. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a taxa de licença de funcionamento, alvará, que é uma taxa paga pela empresa funcionar anualmente, ou que é aberta na cidade de Caieiras, a alíquota é a mesma para qualquer empresa. Ou seja, alguém que é um ambulante ou que abre um pequeno barzinho paga a mesma coisa que a Melhoramentos, ou que a Essências, que administra o aterro sanitário. Isso é uma injustiça social e, ao mesmo tempo, além de ser uma injustiça social, obviamente que aumenta o custo dos pequenos negócios. A terceira questão importante que eu colocaria, Marcos, se me permite, é que nós temos que criar, além desse fundo que eu disse, um fundo de desenvolvimento, acordos com o SEBRAE, com o Sistema 5S, para que efetivamente se desenvolvam as empresas que já existem. Porque muitas empresas não só quebraram, mas saíram de Caieiras. Saíram de Caieiras, levando emprego para outro lugar. Então, essas são as premissas para a elaboração de políticas públicas para atrair as empresas pela infraestrutura que tem Caieiras e, ao mesmo tempo, o apoio ao pequeno e microempreendedor, ao pequeno comerciante, ao pequeno negócio, que tem muitos na nossa cidade. E isso é uma forma de gerar emprego. Claro que isso não resolve, porque a Caieiras está muito próxima
a São Paulo, que tem uma atração de muito mais empregos, é uma cidade de 12 milhões de habitantes, e cercada por outras grandes cidades. Então, nós temos que criar depois mecanismos para apoiar esses trabalhadores que saem da cidade e atraiam ele para o comércio para gerar renda, gerar emprego na cidade de Caieiras. Tá certo. Lembrando a você que está nos assistindo, para você enviar sua pergunta aí na caixa de comentários, o Miranda ele vai responder. E pedindo novamente para você curtir a live e compartilhar, curta também a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. A próxima pergunta é a Larissa. Candidato, vamos falar um pouquinho da periferia e das comunidades que têm crescido no nosso município. No plano de governo de vocês, o que vocês pretendem fazer em relação à periferia e à comunidade? Porque eles também precisam ser ouvidos, eles precisam ter uma atenção especial, não só ao centro da cidade. O que vocês pretendem fazer para essa galera? Bom, obrigado pela pergunta, Larissa. Nós temos, em primeiro lugar, uma vocação a discutir com a periferia. Nós começamos nossa campanha nos bairros de periferia da cidade. Eu moro num bairro de periferia da cidade, morei em Laranjeiras, moro no Morro Grande. Portanto, a vocação da frente de esquerda do PT, PSOL, PCdoB, é elaborar políticas públicas. Mas vamos lá. Coisas importantes. Primeiro, faz mais de 20 anos que a prefeitura, qualquer governo que passou por aí, não faz um plano de habitação popular. Surgiram prédios e loteamentos, mas a prefeitura não fez nenhum plano de habitação popular, de regularização fundiária, e muito menos de revitalização, principalmente em relação à mobilidade urbana. Então, nós temos algumas propostas importantes. Primeiro, a tarifa social. Nós queremos implementar, abrir uma discussão, fazer uma tarifa social, implantar o bilhete único, isso é muito importante. Porque, vejam, um cidadão que mora no Morro Grande, hoje a gente sabe, ele espera, em geral, nos fins de semana, que seria para sair, para fazer o lazer, de 40 a 2 horas por um ônibus, dependendo do dia, dependendo da situação. Então, nós temos que criar as condições para que, em especial os jovens, possam participar dos eventos que tem na cidade e em outros bairros. Se deslocar de Laranjeiras para o Jardim Marcelino, por exemplo, alguma atividade que tenha lá, você tem que pegar 4 ônibus. Então, nós temos a discussão de bilhete único. Então, para essa discussão, primeiro, regularização fundiária, como aconteceu, luta da Associação Santa Clara na Vila Rosina. A Vila Rosina tem muito a agradecer pela luta de vários companheiros, inclusive do PT, outros que estão no PSOL, pela regularização fundiária da Vila Rosina, que demorou muitos anos. E a Associação Santa Clara teve à frente disso. Mas isso tem que se estender a todas as outras regiões, e onde tem comunidades. E, ao mesmo tempo, abrir, a partir de uma discussão com os próprios moradores do local, discutir como fazer uma reurbanização, por exemplo, na Barroca. Não adianta só quando chove muito, vai lá e coloca depois uma concretagem. Tem que ter um plano discutido com a população local para fazer a reurbanização dessas comunidades, no Rancho Fundo, na Olaria, que, aliás, teve um episódio lamentável, porque a prefeitura, para fazer uma avenida, ia despejar o povo, nem planejou direito. Esse é o governo que não olha para a periferia. E quando eu digo de periferia, o pessoal fala, pô, mas e os bairros que não são de periferia vão ser prejudicados? Não. Porque quando você tem políticas públicas que melhoram a vida da periferia, você melhora a vida de toda a cidade. Você consegue fazer com que o centro e a periferia se enturmem, se misturem, e isso torna a cidade mais democrática. E com isso a gente pode alcançar níveis melhores da cidade, sendo muito mais democrática, que a gente deu acesso a quem mora nas comunidades e na periferia da cidade de Caieiras, acesso aos equipamentos de lazer, equipamentos de esporte, mesmo que estejam em bairros afastados uns dos outros.
Candidato, aproveitando... Desculpa, Bruno. Não, rapidinho aqui, o Ricardo Alves, ele tem uma pergunta aqui. O que seria essa tarifa social? É uma tarifa reduzida. Que nós vamos abrir um estudo para discutir a viabilidade, o quanto isso pode gerar, por exemplo, se você desloca as pessoas... Vamos falar um exemplo claro. Tem muita gente que, ao invés de fazer compra no centro de Caieiras, faz compra em Perus, de Laranjeiras. Inclusive porque a tarifa é mais barata, ou é mais perto. Aliás, um Uber para ir para Perus ali, muitas vezes é mais barato do que de Laranjeiras até o centro. Tá, então ela seria uma tarifa do transporte público, né? Claro, uma tarifa do transporte público para que a população das periferias se dirijam ao centro ou a outros bairros aos fins de semana para que consiga participar do lazer, ir ao comércio, nas atividades de cultura e lazer que a cidade proporciona. Além de visitar seus parentes, amigos, fazer um churrasquinho. E essa tarifa social, ela seria aproximadamente quanto, por exemplo? A nossa proposta inicial é de R$1. Mas nós queremos abrir uma discussão, não é o tema, nós queremos abrir uma grande discussão na cidade de tarifa zero. De não existir tarifa na cidade. De haver outra forma, claro que tem que pagar, né? Tem que pagar o diesel, o ônibus, a manutenção, o motorista, nós sabemos disso. Mas em algumas cidades a gente conhece, Paulínia, Vargem Grande, Maricá, e fora na Europa, nos Estados Unidos, que é muito mais... na Argentina também tem algumas cidades, na Colômbia, cidades que têm a tarifa zero. Mas isso é uma discussão que parte de uma discussão com toda a sociedade, como financiar essa tarifa e como ela ser o mais barato possível. Porque, para nós, o transporte é direito e dever. Portanto, não deveria haver lucro. E hoje nós temos uma empresa que, pelos nossos estudos, fatura só em Caieiras perto de R$1 bilhão por mês. Tá, tudo bem, mesmo que essa tarifa ela seja reduzida, né, você chegou a falar sobre tarifa zero, mas ainda que a gente fale, por exemplo, nessa tarifa de R$1 ou até menos, né, isso evidentemente seria subsidiado pelo Estado. Mas a gente sabe, por exemplo... Não necessariamente. Então, além do Estado, qual outra opção poderia ser além do Estado? Eu não sei quanto custa hoje o quilômetro rodado. É uma caixa preta. Eu só sei dizer o seguinte neste momento. Nós não sabemos. A planilha de custo da empresa não é pública, o que, inclusive, é contra a Constituição. Nós não sabemos quanto custa, não podemos averiguar. Então, nós estamos propondo, por exemplo, que se crie um conselho de usuários com a empresa, não tem problema, e com a prefeitura, para que faça uma averiguação de quanto custa. Por quê? Eu creio que uma tarifa de R$ 4,80 para andar 4, 5 quilômetros, quanto custa? Por que não se usa micro-ônibus na cidade de Caieiras e a gente vê esse ônibus gigantesco, vazio às vezes, e às vezes lotado? Então tem uma caixa preta. Por isso que eu digo, nós temos a proposta e queremos abrir uma discussão, porque nós na prefeitura vamos querer saber quanto custa essa passagem, porque aí sim a gente pode abrir a discussão da tarifa social e da tarifa zero. Pode ser que seja R$ 1,50, pode ser que seja R$ 2,00, pode ser que seja 80 centavos. Compreende o que eu quero dizer, Bruno? E quem está nos assistindo? Mas nós queremos fazer a discussão. O problema é que hoje é uma caixa preta. Ninguém sabe quanto custa isso, aonde está essa planilha de custo. Somente quem sabe é o dono da empresa, mais ninguém. Então, é um absurdo isso, na nossa opinião. Fora que tem muitos problemas, além da tarifa ser cara em Caieiras, um dos quilômetros rodados mais caro da região metropolitana, com certeza. Além disso, é uma caixa preta e a população, os usuários, não têm poder de fiscalização. Não estou nem falando da tarifa. Nós não podemos fiscalizar.
Quando a gente vai reclamar, a gente fala direto com a própria empresa. Onde já se viu isso? Ela presta o serviço e ela fiscaliza ela. Pelo amor de Deus, é uma vergonha o que a prefeitura, o prefeito, o senhor Gerson, o vice, os outros prefeitos fazem com isso. Uma vergonha, porque não fiscalizam um dos principais serviços públicos da cidade, que é um direito, que é o direito ao transporte. Está na Constituição. É uma vergonha. Larissa, eu tinha te interrompido, você ia fazer uma pergunta? Não, eu ia exatamente falar a pergunta do participante. Ah, tá. Bom, então, vamos continuar aqui. A gente falou aqui sobre transporte, mas eu queria ainda comentar um pouco sobre algumas propostas que estão no plano de governo de vocês, né? Tem uma parte que fala sobre, na parte de segurança pública, vocês falam o seguinte, abre aspas, fim da violência policial contra a população negra e periférica, fecha aspas. Eu queria entender como isso pode ser feito e ainda como aliar isso com ações práticas onde você combata a violência que está crescendo na cidade. Bom, excelente pergunta, Bruno. Nós temos tido no Brasil, esse é um outro problema no Brasil e em Caieiras se reflete isso, que é do racismo estrutural. Eu, como um homem negro e morador de periferia, sei muito bem o que é isso. À noite, quando eu estou andando, em geral, se vem uma pessoa do outro lado, se for branca, ela atravessa a rua. Eu sei o que é isso. Eu sei o que a polícia me parar de forma muito mais agressiva do que para uma pessoa de pele mais clara. Então, eu sei o que acontece. Ninguém precisa explicar para mim. Mas nós, na prefeitura, o que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, dar uma orientação, ordem, porque a Guarda Civil Metropolitana, nós não podemos fazer muito com a polícia, mas nós queremos ter uma Secretaria de Direitos Humanos. E a GCM deveria estar ligada a esta secretaria. Porque não é papel da GCM ser a polícia. Ela é de ser a Guarda Civil de proteção do próprio municipal e do cidadão, não o contrário. Claro que ela pode fazer um papel de ajudar na segurança em alguns momentos, mas nós temos certeza de uma coisa, a Guarda Civil não deve ser a rota. O que nós vemos, porque é uma responsabilidade que está sendo colocada para os agentes que não condiz, inclusive, com o que a Constituição diz. Não é polícia a GCM. Então, aquela velha tática que a gente conhece, nós negros mais ainda, de que você está andando no carro e tem 3 policiais ou 4, um policial que fica atrás fica olhando para a gente, fazendo ronda ostensiva, errado. Então, nós temos que, em primeiro lugar, ter uma orientação para que a Guarda Civil Metropolitana esteja estritamente respeitando os direitos humanos. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos que treinar, requalificar. Para que, inclusive, você estava dizendo da violência, Bruno, nos lugares de mais violência, sabe quem morre? Quem morre mais? O policial negro, o jovem negro, e como diria aquele rap dos Racionais, o policial e o morador da periferia são sempre negros. São as maiores vítimas dessa violência, e inclusive o policial negro. Então, nós não queremos que ninguém perca a sua vida. Portanto, a polícia e a Guarda Civil Metropolitana, a GCM, tem que ter uma outra orientação. Isso é um combate político. E eu creio que a gente pode fazer isso com certeza, porque isso tem a ver com a segurança do próprio oficial da GCM, e explicar que todos são iguais. Inclusive tendo mais mulheres, para que a gente faça o combate à violência
contra as mulheres, tendo mais negros para que a gente faça o combate ao racismo. Então, é uma outra orientação e a segurança tem que ser tratada com inteligência, com sabedoria, com firmeza, mas com respeito aos direitos humanos. Isso vai ser uma lei sine qua non da nossa gestão. Respeito aos direitos humanos. Sim, você falou sobre a questão da violência policial, especialmente em relação aos negros. Mas eu queria entender ações práticas também para a segurança da cidade, que ao mesmo tempo a gente vê, evidentemente, a violência policial, ela é algo que existe no Brasil, né? E isso reflete nos municípios também. Mas eu queria entender, aliado a isso, então, como a gente pode ter uma cidade mais segura, porque Caieiras, ela cada vez mais está aumentando a violência, né? E a gente vê isso desde de assassinatos, furtos, roubos, até tráfico também, né? Eu queria entender, então, como que a gente faz isso e aliar a minha pergunta à pergunta aqui do Kaique Barqueta, que ele faz uma pergunta interessante também. Ele pergunta qual é o índice de violência praticado pela PM ou GCM aqui no nosso município. Então, a pergunta do Kaique e a minha pergunta também. Bom, primeiro, Bruno, você está fazendo uma pergunta que não corresponde constitucionalmente a dever do município. A segurança é do Estado e da federação, do governo federal. Portanto, não temos recursos, não é assim. Ou seja, a responsabilidade. Você está colocando uma coisa. Como fica a segurança? Não, isso é uma pergunta que tem que fazer para o governador. Desculpa. Por quê? Mas o que o prefeito pode fazer? Bom, se eu desviar recurso de fazer casa popular, de melhorar e valorizar os professores, se eu tirar recurso de melhorar a mobilidade urbana da cidade, eu vou fazer uma polícia. Mas o orçamento e a responsabilidade, segundo a Constituição, é do governo do Estado. Se o governo do Estado, e isso tem que mudar a Constituição, Bruno, mandar dinheiro para as prefeituras, aí as prefeituras vão ser... Não, me desculpe, deixa eu terminar. Aí as prefeituras vão fazer. Porque o que você está dizendo é que a gente pegue a GCM e faça propostas de segurança como se a GCM fosse polícia. Não vou fazer isso. Está errado, inclusive, isso. Por quê? Porque o orçamento do município não tem a responsabilidade e a rúbrica de segurança, de polícia. Então, tudo que fizer vai ser um puxadinho. Candidato... Então, deixa eu concluir, por favor. Candidato, mas tem alguma... O que pode ser feito... Deixa eu concluir, por favor. O que pode ser feito... Veja, é outra coisa, porque a forma como você colocou está equivocada, se me permite. Agora, uma integração da GCM com a polícia estadual, até com a federal, se for o caso. Cruzamento de informações de inteligência. Como eu disse lá no início, a polícia tem que ser inteligência, prevenção, serviço de segurança, prevenção e direitos humanos. Entende o que eu quero dizer? Então, por quê? Porque se a gente cair tem uma armadilha. Por que eu estou colocando isso de forma tão contundente, Bruno? Porque tem uma armadilha aí. Como tem insegurança, mas insegurança, violência tem no Brasil inteiro. Isso é um problema do governo federal, do governo estadual. Olha só o desafio. O Brasil é um dos países que mais tem homicídio no mundo. Só perde para 3 países. Então, como é que ele vai resolver em Caieiras? Não vai resolver. Mas nós podemos ter iniciativas, que eu disse aqui, iniciativas que complementem e que ajudem o cidadão de Caieiras. Mas nós não podemos substituir a polícia, porque, inclusive, isso é inconstitucional. Não, mas, por exemplo, a prefeitura instalou algumas câmeras no centro da cidade e que, inclusive, essas câmeras elas já foram usadas para impedir assaltos, inclusive identificar
furtos ocorridos aqui, mas infelizmente isso só fica no centro da cidade e não nos bairros. Isso, por exemplo, é uma ação da GCM e que melhorou a segurança pública da cidade. Então, mas olha só como é que é as coisas. Mas ainda que seja da GCM... Você sabe de onde veio... Não, mas você sabe de onde veio esse dinheiro? Não, sim, mas ainda que... Não, pera, você sabe de onde veio? Esse dinheiro veio do Fundeb. Lá no governo Yamamoto, foi desvio, tirou da educação. Por isso que é tudo perto de escola. Não tá tudo bem. Como eu disse, eu tiro dinheiro da saúde... Não, mas eu tiro dinheiro da saúde, da educação, da moradia, para fazer a segurança, coisa que o Estado devia fazer? Então você pretende cobrar do Estado, candidato? Você pretende cobrar do Estado que a segurança em Caieiras seja melhor? Como eu disse, primeiro, nós podemos utilizar... Uma coisa que eu não vou fazer, isso é importante, Bruno, é desviar dinheiro da saúde, da educação, mesmo que com uma manobra legal, para colocar na segurança. Eu tenho que cobrar do governo do Estado, do governo federal, que mande dinheiro para o município para fazer segurança. Sim, agora, o que já existe... A ideia do senhor faria isso. Claro, agora o que já existe, Bruno, é óbvio que eu vou manter. Tem um monte de câmara lá, eu vou chegar agora e botar fogo nas câmaras? Não, né? Mas veja, como eu vou fazer isso? Porque a questão que você coloca é muito importante, inclusive para o eleitor, para todo mundo refletir. Como é que vai fazer isso em toda a cidade? Olha como é que é a armadilha, quando você faz uma política pública capenga. Não dá para fazer, porque não tem dinheiro. Entendeu? Nem o governo estadual, nem o federal e nem a cidade tem condição de fazer o que tem no centro, expandir para toda a cidade. A não ser que faça o que foi proposto lá pela Dilma, lá atrás, bem lá atrás, que é a integração pedindo autorização para as empresas e para os cidadãos. Mas isso tem que ser feito... Quem tem que coordenar isso é a Polícia Estadual. É o governo do Estado junto com a Prefeitura. Que você pedir, através de lei e de um convênio, integrar todas as câmaras, inclusive residenciais, comerciais, das indústrias, para integrar um sistema de inteligência. Isso pode ser feito, mas isso, veja, não é exatamente um sistema de investimento ou uma política pública diferente do que está aí. Mas só com recursos públicos vai ser impossível. Compreende o que eu quero dizer? Ou seja, eu vou ter que tirar de outro lugar, então. Ou seja, eu vou ter que manobrar o parco orçamento da cidade para colocar as câmeras, ou seja, eu vou estar colocando a segurança, mesmo assim, muito deficiente, só com a GCM, e aí vocês já devem ver que a Polícia Militar é muito pequeno, o Batalhão de Franco da Rocha, que cuida aqui. Então, nós vamos enxugar o gelo. Então, por isso tem que ter medidas inteligentes, de integração, e aí trabalhar com a segurança. Mas nós não podemos enganar o povo, falar que nós vamos ser a polícia, que nós vamos colocar câmera em tudo quanto é lugar, que agora aqui vai ser igual à China, que nós vamos reconhecer tudo no facial. Isso é conversa. Candidato. Agora sim, Marcos. Candidato, prosseguindo a entrevista também, eu acompanhei as suas redes sociais, o Instagram, o Facebook, e a maioria das publicações são relacionadas aos internacionais ou a candidaturas da cidade de São Paulo. O senhor é candidato a vice-prefeito na cidade de Caieiras. Não seria mais coerente o senhor usar as redes sociais para apresentar e debater as políticas públicas da sua chapa para a cidade de Caieiras, ao invés de se referir tanto à política da cidade de São Paulo e às políticas internacionais? Obrigado pela pergunta, Marcos. Bom, para quem acha que o que acontece em São Paulo não tem nada a ver com Caieiras, ou o que acontece na China, que está a milhares de quilômetros daqui, não tem nada a ver com Caieiras, eu que pergunto. Esses candidatos aí, ó, mas o prefeito atual... Mas, candidato, no seu Instagram... Nunca falou nada. Não existe... Não, o senhor mal fala da candidatura. Bom, então acho que você pesquisou mal, viu? Acho que você pesquisou mal, desculpe. Eu tenho 3 páginas, Miranda, eu tenho um perfil pessoal, e a minha página, que tem quase 4 mil
tem quase 4.500 seguidores, está dedicado exclusivamente, 4.500 seguidores. Ou seja, mais do que uma outra página, está dedicada exclusivamente à campanha. Então, e se você vê o Instagram, você viu só o que aconteceu agora. Mas eu sou um cidadão do mundo, eu me posiciono, eu não tenho vergonha. Eu me posiciono sobre o que aconteceu. Por exemplo, você acha que a eleição dos Estados Unidos, que vai acontecer daqui a alguns dias, não tem nada a ver com Caieiras? Pergunto para você. Ou se o meu candidato, o candidato da esquerda ou da direita ganhar na cidade de São Paulo, não tem nada a ver com Caieiras? Se gerar mais empregos, não tem nada a ver com Caieiras? Ou o que aconteceu na França com a Covid, o combate e a discussão da vacina, não tem nada a ver com Caieiras? Desculpa, o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu moro em Caieiras, moro no Brasil e moro no mundo, no planeta Terra, porque senão a Covid não tinha chegado aqui no Brasil, né, Marcos? Nasceu lá na China e veio de avião. O primeiro caso foi de um empresário que estava na Itália. Então eu me posiciono, porque se houver um bom combate na cidade de São Paulo contra a Covid, tem a ver com Caieiras. Então esse negócio de falar só de Caieiras é para quem não tem o que falar e não tem responsabilidade, entendeu? Com o que acontece em Caieiras, inclusive. E, candidato, prosseguindo a pergunta, então, eu gostaria de saber o porquê da sua ausência na campanha do professor Franco. A gente não vê foto sua nas caminhadas com ele, por exemplo. Sabe por quê? Porque eu amo a vida. Eu sou grupo de risco. Muito obrigado pela pergunta. Eu sou grupo de risco e eu preservo a vida. Como, infelizmente... Mas candidato, o senhor foi em outras manifestações também. O senhor tem vídeos no seu Instagram, Mas qual seria a diferença, então, de fazer campanha em São Paulo e fazer campanha em Caieiras, por exemplo? Bom, como eu disse, você pesquisou pouco. Eu trabalho em São Paulo, portanto, estou a alguns minutos da estação de Perus, e eu acho que é dever meu, sim, lutar contra o Celso Russomano e contra o candidato do Covas. Acho. O Dória e o Bolsonaro são as desgraças do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então, eu faço sim. Agora, olha quantas vezes. 1, 2 por semana? Você viu o distanciamento? Você viu que eu estou de máscara? Você viu se eu estou com álcool gel? Você sabe que eu fiz uma cirurgia 40 dias atrás, antes de fazer a pergunta? Você sabia disso? E que eu estou me recuperando ainda? Não, estou perguntando se você sabia. Porque eu posso também mostrar o atestado médico, meu filho. Entendeu? Candidato, o entrevistado aqui é o senhor. Ué, eu estou perguntando se você sabe. É que você pesquisou tanto a meu Instagram e minhas redes sociais, deveria pesquisar mais para saber que eu fiz uma cirurgia e mesmo assim eu estou indo à rua em determinados dias. Sabe por que eu não estou na maioria das atividades da campanha do Franco? Porque são caminhadas. Eu não posso caminhar. Se quiser depois, eu posso mostrar o atestado médico. Eu não posso caminhar. Agora, quando tem uma atividade parada, pode ver. Eu fui na estação, eu fui na feira de Laranjeiras, eu fui no lançamento, eu fui dos debates e tenho participado de bastante live. Entendeu? Então, antes de fazer um julgamento, a gente tem que pegar toda a... Candidato, não foi um julgamento, foi uma pergunta. Não foi um julgamento, foi uma pergunta, candidato. Não, então me desculpa, para as pessoas Marcos, que estão assistindo a gente, para pesquisar as redes sociais dos candidatos e do candidato, no caso, e ver as publicações dele. Então, se ele falou que eu estou mal informado. Então, vocês podem tirar as suas próprias... Não, Marcos, sim, desculpa. Deixa eu dizer para você. Claro, você não sabia dessas coisas, porque eu não fico expondo a minha vida pessoal tanto assim também. Eu exponho um pouco. Sim, candidato, mas que esse... Uma figura pública. Não, eu exponho um pouco. Agora, tem que só responder, Bruno, só tem que responder uma coisa importante para o Marcos. Tá, ele julgou.
Só uma coisa, ele falou que estava fazendo pergunta, mas ele julgou. Ele não fez só pergunta, está gravado aí. Eu vi. E por isso que eu abri a minha vida pessoal para fazer a resposta. Porque ele julgou. Ele falou, por que você não vai tanto assim e vai em outros lugares? Isso é uma pergunta que tem um julgamento, que tem por trás da pergunta um raciocínio subliminar de que eu deveria estar mais em Caieiras. Ué, meu. Na verdade, então eu tive que responder. Eu não creio que tenha sido um julgamento. É apenas uma curiosidade de um jornalista que quer saber sobre a proposta do senhor, sobre o que o senhor publica em relação à cidade. Não creio que tenha sido um julgamento. Tá, a gente tem... Bom, é o que me pareceu. E eu respondi da forma mais transparente possível, óbvio, né? A gente tem pouco tempo aqui, eu quero aproveitar e discutir um pouco mais ainda sobre as propostas, né? Eu tenho uma pergunta aqui também, que é o seguinte, a gente sabe que a maior parte do eleitor aqui da cidade, ele é conservador, né? Historicamente, Caieiras é assim, e a gente viu isso no reflexo das últimas eleições. Como o senhor pretende dialogar com esse eleitorado mais conservador e, inclusive, conseguir que ele vote no senhor? Como o senhor consegue dialogar com esse tipo de eleitorado? Bom, tem uma coisa importante que ficou para trás. Eu sou candidato a vice-prefeito. Não sou candidato a prefeito. Nós temos uma frente de esquerda e a candidatura é constituída por 3 partidos. Então, isso é importante porque tem uma responsabilidade que é compartilhada pelo Franco, candidato a prefeito, por mim, candidato a vice, pela chapa de vereadores e por lideranças e militantes desses 3 partidos. Nós estamos dialogando, como sempre, com proposta. Nós temos proposta. Como eu falei aqui. O fato de ser... Eu não vou mudar uma proposta para agradar alguém que seja conservador. Mas tem várias pessoas que são conservadoras que já votaram quando eu fui candidato a prefeito e que eu tenho certeza que vão votar agora, ou seja, não são exatamente de esquerda. Mas quer que eu diga? Alguém que acredita que a Terra é plana. Alguém que acha que a tarifa de Caieiras do ônibus é boa. Alguém que acha que Caieiras está bem, não precisa de nada. Não precisa. Não vai votar na nossa chapa. Não vai votar. Então, essa é uma pergunta que eu diria que ela traz uma mensagem. O conservador, agora, as pessoas que acham que Caieiras precisa melhorar, que acham que a tarifa do ônibus é alta, que acham que o aterro sanitário deveria ter uma compensação aos moradores do entorno, que acha que a gente pode melhorar a saúde mais ainda, a educação mais ainda. Essas pessoas vão votar. Independente se tenham um perfil conservador. Então, as nossas propostas seguramente vão dialogar com todo o perfil, porque são propostas para a cidade. Nós não queremos governar para um setor da sociedade ou outro. Nós queremos governar para todos. Então, não tem nenhum problema ser conservador ou não, ser evangélico ou não, ser católico ou ser de um terreiro, ou ser jovem ou ser idoso. Né? Então, desse ponto de vista, não tem uma proposta específica para o conservador. Só as nossas propostas, as mesmas que apresentamos para todas. E esse diálogo a gente tem conseguido fazer. Então, candidato, vamos fazer outra pergunta e seguir em frente. O rombo das contas públicas, segundo os dados do TSE, são de cerca de 72 milhões de reais. Como que você e o prefeito, já que você está concorrendo como vice, como que vocês sentaram e conversaram sobre resolver essa questão aqui em Caieiras? Bom, 2 questões imediatas que nós vamos de fazer, Larissa. Isso é uma questão de responsabilidade com o dinheiro público. É uma auditoria. Porque, veja,
Eu citei o exemplo, aquilo é um contrato, não é exatamente o recursos, não é exatamente recursos do município, o transporte, é uma concessão, mas veja, tem uma caixa preta. Agora, o Tribunal de Contas do Estado fez um alerta, aliás, como fez para as outras prefeituras. Então, nós não sabemos exatamente qual é a situação. Então, a primeira medida, com certeza, é uma auditoria para saber aonde que estão esses gastos, aonde foram, porque, por exemplo, eu tenho muitas restrições àquela obra do Boulevard. Eu não sou contra nem a favor hoje. Eu acho que é legal adequar bem e colocar bem os comerciantes, pequenos comerciantes, mas há muitos questionamentos sobre aquela obra. Como há questionamentos das obras da avenida, por exemplo, que está se fazendo ali em Laranjeiras e Morro Grande. Qual que é o custo? Na placa, por exemplo, quem passa ali na Avenida Luiz Gonzaga d'Ártora, já próximo ali eu não sei se é Jardim Europa ou São Remo, os novos loteamentos ali, indo na estrada, vai para Morro Grande e vai para o Santinês, para Mariporã, tem uma grande avenida ali. Na placa não tem o valor da obra, só fala que a prefeitura está trabalhando. Ou seja, então tem uma falta de transparência. Você entra na transparência no site, vocês devem ter entrado, além de ser muito confuso, para você acompanhar a execução do orçamento, você tem que ser um contador para acompanhar aquilo ali, né? Então, ou seja, então nós queremos, primeiro, debulhar isso, transparência na informação, e a partir da transparência, ver que dívida foi, se tem responsabilidade, se foi usado corretamente, e aí tomar medidas. Ou se foi incompetência de gastar mais do que devia, porque tem a lei de responsabilidade fiscal também, né? Tá certo. Bom, a gente já até, na verdade, estourou o tempo aqui, né? Opa! Mas, eu gostaria de agradecer. É que eu fiquei brigando com o Marcos aí, tá vendo, Marcos? Você que é culpado. Brigando jamais, pô. Estávamos conversando. Não, brincadeira. Claro. E aí eu gostaria, por gentileza, candidato, para o senhor em até 2 minutos, perdão, em até 1 minuto e meio, o senhor dizer por que o eleitor cairense deve votar na sua chapa. A todos os meus amigos, companheiros que eu conheço dos mais de 30 anos de Caieiras. Caieiras tem o mesmo grupo político há mais de 12 anos na prefeitura. E os principais problemas da cidade não foram resolvidos. O aterro sanitário não tem nenhuma compensação, não tem nenhum estudo do que fazer com a usina de gás metano. O transporte público continua sendo extremamente caro e com serviços deficientes. A saúde vive de tobogã. Às vezes está boa, às vezes está ruim. Às vezes está boa, às vezes está ruim. E isso sem dizer que não existe um plano, um projeto de habitação popular há mais de 20 anos, nem de regularização fundiária. Então, esses problemas não foram resolvidos. Entra eleição, sai eleição, entra um prefeito, sai o prefeito, entra outro prefeito, não é resolvido. Nossa chapa, a frente de esquerda, a coligação Agora é o Povo, PT, PSOL, PCdoB, apresenta as propostas claras, que são factíveis, que dá para fazer e dá para mudar Caieiras e, ao mesmo tempo, com muita participação popular. Porque a gente quer transformar Caieiras uma cidade da resistência e de políticas públicas que melhorem a vida do povo trabalhador. Por isso a gente fala, vote 13, vote no Franco, vote Miranda e vote na chapa Agora é o Povo, que a gente vai levar essas políticas públicas até o fim e com participação popular, o que é fundamental para ter mudança. Tá certo. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao candidato Miranda, aos outros que compuseram aqui essa mesa. Lembrar você que, evidentemente, a gente não conseguiu falar sobre todos os assuntos aqui. Algumas perguntas, alguns temas a gente não abordou, porque o candidato Franco, o professor Franco, que está encabeçando a chapa, ele já respondeu, então, por exemplo, pergunta sobre
o transporte, o novo contrato da empresa de ônibus ano que vem, enfim, tantas outras perguntas. O Franco ele já respondeu também, então não faria sentido o Miranda ele responder de novo, né? E aqui outras questões também. Então, agradecer novamente, pedir a você que não assistiu às outras entrevistas, a do Franco, a gente já entrevistou o Dr. Kleber, entrevistamos também quem mais a gente já entrevistou aí, me ajudem aí, a gente já entrevistou o Juarez Dias, a doutora Evani, né? E lembrar você também que amanhã a gente segue para o nosso último episódio. Amanhã o entrevistado vai ser o Gilmar Lagoinha, do MDB. Novamente, agradecemos a você, Miranda, agradeço ao Marcos e à Larissa pela presença, e agradeço a você que nos assistiu, nos acompanhou até aqui. Pode falar aí, Miranda, dar suas conclusões aí, a Larissa também. Muito rápido, eu que agradeço as perguntas, ao debate, é assim que tem que ser, com transparência, e parabenizar vocês, porque não é fácil, né? Numa cidade como Caieiras, o esforço de vocês para fazer esse debate, o programa, mesmo que seja nas redes sociais. Parabéns ao Marcos, ao Bruno, a Larissa, e eu estou aí à disposição. Pode perguntar, que aqui não tem medo de fazer, e a gente não foge do debate, não. É uma pena, e você tem razão, é uma pena que tenha pouco tempo, mas também tem que ser assim também, né? Porque senão, se deixar, tá vendo? A gente não para mais de falar. Boa noite a todos e todas. Obrigado pelo espaço, hein? Pode falar aí, Marcos. Obrigado, candidato. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. É uma honra ter a audiência de vocês. E só para salientar que a mídia Rubi prepara com muito cuidado todas as perguntas, e essas não são questões individuais nossas, mas sim curiosidades da população que tem o direito de saber o que os candidatos pensam. E muito obrigado mais uma vez ao candidato Miranda pela entrevista e a Raíssa e o Bruno. Quero também agradecer a quem participou. Foram muitas perguntas, infelizmente a gente não consegue expor todas as perguntas que vocês mandam para a gente, mas vocês conseguem procurar a proposta dos candidatos na internet, eles têm, vocês podem entrar e pesquisar lá, e às vezes vocês também respondem, né, candidatos? Se alguém colocar no Facebook de vocês ou no WhatsApp de vocês estão abertos a responder perguntas também, não estão? Então, claro. Se você não teve a sua dúvida ou a sua pergunta sanada aqui durante a entrevista, você pode perguntar diretamente para o candidato, porque eles respondem vocês também. Quero agradecer ao candidato por ter participado da nossa live. Estimo melhoras pela cirurgia que você fez. Espero que o senhor se recupere bem em casa. E também salientar que o Mídia Rubi, ele não tem um partido. Nós fazemos perguntas para todos os candidatos. Somos imparciais, sim. Nós queremos apenas ter a nossa curiosidade e de muitas pessoas que acompanham e às vezes não sabem mexer até mesmo no computador ou no Instagram, perguntas para os candidatos que eles mesmos têm. Então, é apenas isso. Nós não queremos, em momento nenhum, julgar nenhum candidato. E não foi isso que nenhum de nós aqui pensou, tá bom, gente? Bom, agradeço, então, mais uma vez a você que nos assistiu. Lembrando, amanhã, às 19 horas, a gente continua a série de entrevistas com o Gilmar Lagoinha, do MDB. Agradeço e até mais.